Como desenvolver amizade com Deus e como isso pode nos ajudar em todos os nossos relacionamentos. Esse é o tema da live de hoje, do dia 12 do Devocional de Quaresma. Bom dia, mãe, Conso. Ontem a gente já falou sobre bom dia, Elaine. Ontem eu falei aqui, bom dia, mascote, bem-vindo. Ontem eu estava falando aqui já sobre esse tema de desenvolver amizade com Deus. E hoje, preparando essa live, eu fiquei pensando, bom dia, Amabile. Eu fiquei pensando em como esse tema de desenvolver amizade com Deus, ele vai nos ajudar em todos os nossos relacionamentos. Então, hoje é uma live, e até quero parabenizar, né, quem tá aqui comigo, porque domingo de manhã, né, às 7 da manhã, hoje a gente tá aqui em São Paulo e nós estamos numa rua meio movimentada aqui. E um pouco antes do meu despertador tocar, às 5, eu acho que devia ser umas 4h40, tinha um monte de jovem na rua fazendo barulho. Então tem um monte de gente que tá chegando em casa agora, né? E nós estamos aqui nessa escolha, nessa tarefa de desenvolver intimidade com Deus. Claro que tem sábados que a gente também é mais jovem, né? E sai pra curtir. Mas hoje a gente escolheu estar aqui. E eu fico muito feliz por ter feito essa escolha por mim mesma e fico muito feliz pela companhia de outras pessoas nessa tarefa, porque acompanhado é muito melhor, é muito mais gostoso. Bom dia, Leia, bom dia, Meire. Então ontem na live, vou começar a fazer o resuminho, né, enquanto as pessoas vão entrando. Quem tá entrando, não esquece de compartilhar, vou compartilhar aqui também, com pelo menos 2 pessoas. Incomodar as pessoas no domingo, né? Hoje eu mandei para pessoas diferentes. Então manda aí o seu aviãozinho. Então hoje nós estamos na segunda semana, né? Falando sobre o que é agradar a Deus, como nós fomos criados para agradar a Deus. Bom dia com alegria. E na primeira semana a gente falou, né? Na primeira semana a gente trabalhou por que a gente está aqui nesse mundo. E todas essas lives estão salvas. Então quem está aqui e não esteve nenhum dos outros dias, esse devocional ele está salvo. Eu estou usando de base o livro Uma Vida com Propósitos, do Rick Warren, que é esse livro aqui, que é um livro maravilhoso, que ajuda nessa questão da gente desenvolver essa intimidade com Deus. E tenho complementado as leituras todos os dias, né? Então, hoje mesmo é realmente uma aula de comunicação. E se comunicação é uma questão para você, como é para a maioria das pessoas que eu atendo e que eu impacto com o meu trabalho, talvez seja bom você pegar papel e caneta para essa live. Porque tem insights muito maravilhosos sobre relacionamento através da comunicação. Porque a comunicação é o elo que sustenta, que constrói, que amadurece o relacionamento. Porque nós temos um vínculo, né? Então, entre eu e o Ricardo, entre eu e a minha mãe, entre eu e o meu pai, todas as pessoas com que eu me relaciono, tem um fio que nos liga. Bom dia, Mara, Pamela. Então, a comunicação, ela diz sobre a qualidade desse fio, ela sustenta esse fio. Ela fortalece esse fio. Só que alguns traços emocionais nossos atrapalham a nossa forma de se conectar. E por consequência, a nossa proximidade, a qualidade do nosso relacionamento. E eu vou falar sobre tudo isso aqui, então vai ser uma live de muita clareza, tá? Então se você sente que pode melhorar muito, que tem relacionamentos seus, pense aí já com você, né? Ai, tem um relacionamento meu que, nossa, pode melhorar muito. Ou que a comunicação é muito ruim. Porque tem muita coisa que pode ser melhorada. E uma das barreiras, inclusive, que eu vou falar aqui é justamente a gente achar que é assim e pronto, acabou. Ah, mas a tal pessoa é assim. Ah, mas eu sou assim. E às vezes não, são pequenos ajustes que podem ser feitos, tá?
Então, se você sentir que isso é pra você, que isso é importante pra você, pegue papel e caneta, porque você vai ter insights bem importantes aqui hoje, tá? Então, vamos fazer uma pequena revisão para quem tá chegando hoje. Primeira semana, hoje nós estamos no dia 12 do devocional, são 40 dias aqui. Esses devocionais, eles estão ficando salvos num destaque no meu perfil. Do dia 1 ao 7, a gente trabalhou por que nós estamos aqui nesse mundo, por que Deus nos colocou aqui. E no dia 1 a gente começou entendendo que tudo começa com Deus e como Ele é o Criador de tudo, é olhando para tudo, é olhando para o meu entorno, para tudo que está acontecendo à minha volta e para onde Deus me colocou, que eu vou começar a entender os meus propósitos, que eu vou começar a entender por que Ele me colocou onde Ele colocou, com as pessoas que Ele colocou. Qual que é o meu propósito ali? No dia 2, a gente falou sobre como nenhum de nós é um acidente, como o nascimento de todos nós é um evento desejado, planejado e celebrado por Deus, mesmo que às vezes a nossa infância tenha sido difícil, mesmo que às vezes a nossa família de origem seja afastada de nós por algum motivo, existe um motivo espiritual muito maior que tudo isso. No dia 3, a gente falou sobre o que dirige a nossa vida. E é importante a gente prestar atenção nisso, por quê? Porque às vezes aquilo que a gente mais valoriza, que a gente mais preza, por falta da gente fazer essa pausa aqui, analisar o que está acontecendo e administrar as nossas demandas, a gente perde o controle do que está no centro da nossa vida. E aí o que vai parar no centro, às vezes não é o que é mais importante, mas é o que está surgindo e eu não estou fazendo escolha sobre isso. No dia 4, a gente falou sobre como a gente foi criado para ser eterno e como isso traz, às vezes, um desafio para a gente lidar com términos de ciclos, com despedidas, com a morte das pessoas que a gente ama, com encerrar algo que já deu o que tinha que dar, porque a gente tem esse anseio pela eternidade dentro de nós, mas esse anseio é sobre nós, é sobre quem nós somos e não sobre aquilo que a gente vai viver. Então, para a gente fluir com a vida, a gente precisa entender que tudo é passageiro, menos a nossa dimensão espiritual, até a nossa vida é passageira, né? Um dia ela vai chegar ao fim, mas o nosso espírito continua, e é isso que importa. No dia 5, a gente falou sobre como que é enxergar a vida do ponto de vista de Deus e como nós vivemos a vida não como ela é, mas como a gente está enxergando, como a gente está interpretando. Então, às vezes eu estou lutando com a vida porque é assim que eu estou vendo a vida. Eu estou vendo a vida como uma luta. A forma como a gente vê e interpreta determina a nossa postura diante da vida. E determina onde que a gente vai colocar o nosso foco. Então, se eu tô convencida que eu sou uma pessoa azarada, que eu sou uma pessoa esquecida, abandonada, escanteada, a tendência vai ser eu colocar o meu foco sempre em tudo aquilo que confirma essa minha crença. Embora pode ser que esteja acontecendo um monte de outras coisas em sentido contrário, me provando o contrário, mas eu não tô olhando para isso. Então, é muito importante eu ver como que eu estou interpretando a vida, qual tem sido a minha postura diante da vida e onde que eu tô colocando meu foco. No dia 6, a gente conversou sobre como a vida é uma atribuição temporária, onde várias funções, nossos vários papéis são confiados a nós. E quanto melhor a gente lida com aquilo que nos é confiado, mais coisas, mais bênçãos são enviadas para que a gente administre. No dia 7, a gente falou sobre a razão de tudo, que são os 5 propósitos bíblicos pelos quais a gente está aqui. E hoje a gente está na primeira semana, no propósito número 1. Bom dia, Fátima. Fábio, bem-vindas. Então, eu tô fazendo um resuminho aqui, que são... Hoje é o dia 12, né, de devocional. E hoje nós vamos falar de comunicação. Ontem a gente já falou um pouco de comunicação. Não sei se quem estava aqui ontem até percebeu como o que foi falado ontem se aplica a qualquer relacionamento. Porque hoje nós vamos continuar. Eu vou até dar uma repassada. Ontem a gente falou 2 coisas sobre o nosso relacionamento com Deus. Que pra gente se relacionar com Deus, a gente precisa ter uma comunicação contínua. Então, às vezes, a gente fica apegado à forma,
as palavras que a gente deveria usar, as ocasiões que a gente deveria usar para se conectar com Deus, como se Deus, por ser algo tão maior que nós, tão difícil até da nossa compreensão alcançar, às vezes a gente acha que não se sente no direito de se conectar com Ele de uma forma mais tranquila, mais informal, mais no nosso dia a dia. Só que nós somos filhos dele. Então nós temos essa possibilidade, nós temos esse acesso. E não precisa ter um jeito certo de fazer oração, não precisa ter um jeito certo de você entregar, consagrar sua vida a Deus. Precisa ter um coração puro, aberto. Isso é mais trabalhoso. Então, se a nossa oração for sincera, a gente pode usar qualquer palavra simples. Deus, me ajuda nessa situação aqui. Deus, hoje eu tenho tal coisa para fazer, não estou me sentindo pronta. Pega na minha mão. Nós estamos usando isso no nosso relacionamento? E o outro ponto que a gente trabalhou ontem, e perceba como isso serve para qualquer relacionamento. Quantas vezes nos nossos relacionamentos, por não saber qual palavra usar, como falar, a gente deixa de falar. E a comunicação é fundamental para os nossos relacionamentos. Sem essa comunicação constante, os nossos relacionamentos esfriam, eles se distanciam. E o outro ponto que a gente trabalhou ontem foi a importância da gente meditar na palavra, levar a palavra para a nossa vida, viver a palavra. Então, não só dedicar momentos do dia para estar com Deus, mas no meu dia a dia, refletir sobre o que eu recebi. Então, hoje na live a gente está falando de comunicação, vai falar muito de comunicação ainda. Levar isso aqui para a tua vida. Gente, vocês estão me vendo bem, estão me ouvindo bem? Porque aqui tá parecendo pra mim que a minha conexão tá meio fraca. Qualquer coisa vocês me avisem, tá? Então eu tava falando aqui da importância da gente manter esse diálogo aberto, né? Esse diálogo independente das palavras que a gente vai usar com as pessoas, mas porque isso é importante. E a importância da gente meditar, ou seja, deixar aquilo que a gente está escutando entrar no nosso coração. Não só a palavra de Deus, mas também nos nossos relacionamentos. O quanto que quando eu recebo uma crítica de alguém que é importante para mim, um pedido que talvez me incomode, o quanto que eu tô me abrindo para ver se aquilo faz sentido. Ou eu tô só na defensiva. Tá, mas voltou, né, mãe? Porque aqui apareceu pra mim que tinha dado uma travada. Uma das coisas que impedem a qualidade dos nossos relacionamentos é eu ficar rebatendo aquilo. Então, às vezes você tá aqui, hoje, por exemplo, vai cair muita ficha, eu imagino, sobre essa questão de relacionamento, de comunicação. Então, deixa entrar no teu coração. Talvez alguma coisa aqui você vai se identificar, nossa, eu faço isso aqui. E aí é desconfortável isso. Então não se preocupe como é que você vai sair desse lugar, como é que você vai se resolver. Não agora, tem um tempo específico para cada coisa. Nesse momento, escuta e deixa chegar no teu coração. Quando uma pessoa chegar para você numa conversa, uma pessoa próxima, uma pessoa com quem você se relaciona, procure fazer a mesma coisa. Talvez o teu relacionamento com Deus seja, normalmente, como a gente faz a gente faz todas as coisas. Então, perceba como você tem se relacionado com Deus, como você tem conversado com Deus no seu dia a dia, o quanto que você tem meditado na palavra e deixado ela entrar no teu coração, e o quanto essa tem sido talvez a mesma postura nos seus outros relacionamentos. Procurando o jeito certo de falar, em vez de falar o que você precisa falar para a pessoa, em vez de falar o que talvez ela precise saber, para zelar por esse relacionamento. E o quanto que eu tô deixando entrar no meu coração aquilo que o outro fala e que talvez eu não tava vendo, mas que eu não gosto. Porque isso tudo serve aos nossos relacionamentos. Então agora eu vou começar a leitura aqui sobre desenvolver amizade com Deus. E
estamos aqui na posição de troca, estamos falando de comunicação, então vocês também se comuniquem comigo. Me diz se está fazendo sentido, como está fazendo sentido, um aprendizado que você teve, faça uma pergunta. Ontem uma pessoa me fez uma pergunta aqui que me rendeu uma reflexão muito boa, que inclusive eu compartilhei no meu feed. Então, quando você se comunica também, você está dando uma oportunidade de aprendizado mútua. Estamos todos aprendendo uns com os outros. Então, vou começar, tá? Desenvolvendo amizade com Deus. Deus oferece a sua amizade ao justo. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Você está tão perto de Deus quanto escolhe estar. A exemplo do que acontece com qualquer amizade, você deve se esforçar para desenvolver o relacionamento com Deus. Olha só, qualquer relacionamento requer esforço. Isso não vai acontecer por acidente. É necessário desejar essa amizade e disponibilizar-lhe tempo e energia. Se deseja um vínculo mais profundo e íntimo com Deus, aprenda a compartilhar de forma honesta seus sentimentos, a ter confiança quando Ele lhe pedir para fazer algo, a se importar com aquilo que é importante para Ele e a desejar sua amizade mais que qualquer outra coisa. Então você precisa ter coragem de compartilhar seus sentimentos, a ter confiança sobre aquilo que Ele vai te pedir, a se importar com aquilo que se revela importante para Ele, e assim acontece em qualquer amizade, e a querer ser amigo dele mais do que qualquer outra coisa. Devo optar por ser sincero com Deus. O primeiro elemento fundamental da amizade mais profunda com Deus é ser absolutamente sincero sobre suas falhas e seus sentimentos. O Criador não espera que você seja perfeito, mas Ele insiste que você seja absolutamente honesto. Nenhum dos amigos de Deus que aparece na Bíblia era perfeito. Se a perfeição fosse um requisito para a amizade com o Senhor, jamais poderíamos ser amigos dele. Felizmente, em virtude da graça de Deus, Jesus é amigo dos pecadores. Na Bíblia, os amigos de Deus são sinceros a respeito do que sentem, frequentemente reclamando, criticando, acusando e discutindo com o Criador. Deus, entretanto, não parece ficar aborrecido com a franqueza deles. Na verdade, até incentiva. Ou seja, Deus prefere que você brigue com Ele, que você reclame com Ele e que você até mesmo acuse Ele do que você não falar, do que você guardar para você. O Senhor permitiu que Abraão o questionasse a respeito da destruição de Sodoma. Abraão o importunou sobre o que seria necessário para poupar a cidade, negociando o número de 50 a 10 pessoas justas. Quando Deus disse para Abraão sobre a guerra, acredito, Abraão achou que era muita gente que ia pagar esse preço. E ele foi argumentando e argumentando com Deus, e Deus foi acolhendo os argumentos dele. Então a gente não precisa concordar com tudo ou discordar, guardar para nós e sair. E é através do diálogo que a gente chega em acordos. E relacionamentos são feitos de acordos. É a gente se abrindo para o acordo que a gente assume o nosso lugar naquela relação. O quanto que você tem praticado isso com Deus e com os outros. Deus também escutou pacientemente de Davi as muitas acusações de injustiça, traição, abandono. Não destruiu Jeremias quando o profeta afirmou que o Senhor o havia enganado.
Jó pôde expressar sua amargura diante da provação e no final Deus o defendeu por ter sido sincero e repreendeu os amigos de Jó por não agirem com sinceridade. Deus lhes disse: estou farto de vocês, pois não foram honestos comigo nem no que disseram de mim a meu servo Jó. E meu servo Jó orará por vocês, e assim vou aceitar a oração de vocês. Deus preferiu a revolta de Jó com ele, porque era sincera, do que os amigos ficarem defendendo a posição de Deus, porque aquilo não era sincero. Eles estavam mais preocupados com a imagem que eles estavam passando do que com aquilo que eles estavam sentindo. E isso não serve para aprimorar os relacionamentos. Em um estupendo exemplo de amizade sincera, Deus expressou sem reservas sua absoluta repugnância pela desobediência de Israel. Ele disse a Moisés que manteria a promessa de dar aos israelitas a terra prometida, mas não daria nem mais um passo com eles no deserto. Deus estava aborrecido e disse a Moisés exatamente como se sentia. Assim nós damos a chance para o outro de, a partir de saber o que está se passando, fazer algo a respeito. Como é que o outro vai fazer algo a respeito do meu relacionamento com ele se ele não sabe o que está se passando dentro de mim? Moisés, falando como amigo de Deus, respondeu de forma igualmente sincera: tu me dizes, conduz este povo, mas não me deixa saber quem enviarás comigo. Se sou assim tão especial para ti, permite que eu tome conhecimento dos teus planos. Não te esqueças que esse é o teu povo, tua responsabilidade. O Eterno então respondeu: minha presença irá com você. Eu me encarregarei da viagem até o fim. Moisés não concordou. Se tua presença não assumir a liderança aqui, cancela agora mesmo a viagem. De que outra forma se poderia saber que estás comigo nisso, comigo e com o teu povo? Eu quero saber, viajarás conosco ou não? De qualquer outra forma, de que outra forma saberemos que somos especiais, eu e o teu povo, entre todos os outros povos da terra? E o Eterno então respondeu: está bem, será como você disse. Eu também farei isso, pois conheço você muito bem e você é especial para mim. Eu conheço você pelo nome. Então, como que Deus vai nos atender, vai nos oferecer uma solução, um conforto, se a gente não está falando abertamente sobre isso com Ele? Inclusive sobre o nosso sentimento, a nossa frustração, a nossa raiva, que às vezes a gente sente que, mas talvez seja errado eu expressar minha raiva para Deus. Mas daí como é que Ele vai saber do que a gente está precisando? Ou pelo menos, como é que Ele vai saber que a gente está aberto à ação dEle em relação àquilo? Poderia Deus lidar com esse tipo de franqueza se ela partisse de você? Sem dúvida. A verdadeira amizade é edificada sobre a transparência. O que pode parecer audácia para você, Deus vê como sinceridade. Deus escuta as palavras exaltadas de seus amigos. O que aborrece a Deus são os clichês. São frases previsíveis permeadas de religiosidade. São aquelas frases que a gente diz sem significado. É aquela pessoa que posta versículo, mas não pratica. É aquela pessoa que se importa em falar bonito mais do que aplicar aquilo, que é muito mais difícil. Que não é nada glamuroso. Para ser amigo de Deus, você precisa ser sincero com Ele e dividir seus verdadeiros sentimentos, não o que você pensa que deveria sentir ou dizer. E tem inúmeros exemplos disso na Bíblia, nós vamos falar sobre eles aqui. Quem sabe você precise confessar alguma raiva ou ressentimento oculto em relação a Deus em certas áreas da sua vida, nas quais talvez você tenha se sentido enganado, decepcionado, talvez injustiçado.
até que a gente tenha amadurecido o suficiente para compreender que o Senhor usa todas as coisas para o nosso bem, abrigamos ressentimentos em relação a Ele por causa da nossa aparência, formação, orações não respondidas, mágoas do passado e outras coisas que mudaríamos se fôssemos Deus. As pessoas frequentemente o culpam por mágoas causadas por outras pessoas. E isso resulta no que William Backus chama de rompimento oculto com Deus. Ou seja, eu sinto que Deus me injustiçou. Eu não consigo compreender por que Ele me colocou numa situação, uma pessoa, ou me tirou algo. E em vez de eu falar abertamente, de eu desabafar, de eu esbravejar se for o caso, mas eu não perder minha comunicação com Ele, eu me afasto. E aí ele perde completamente o contato com a gente. Então olha para os seus relacionamentos hoje, olha para o teu relacionamento com Deus e o que Ele revela sobre o que você está fazendo com os teus outros relacionamentos também. Porque assim como você faz uma, você faz todas as coisas. Então quando Deus e quando outra pessoa fazem algo que você não entende, que para você talvez seja uma falta de consideração, uma falta de respeito ou coisa do tipo, você vai lá e expressa isso para outra pessoa e deixa que ela saiba como você está se sentindo e possa tomar uma decisão consciente a respeito disso, ou você se fecha e com isso você não dá nenhuma oportunidade para o outro de fazer algo a respeito. E para Deus também. A amargura é a maior de todas as barreiras para a amizade com Deus. Por que eu ia querer ser amigo de Deus se Ele permitiu isso? O antídoto, é claro, é perceber que o Senhor sempre age em nosso benefício, mesmo quando sofremos e não conseguimos entender o que está acontecendo. Livrar-se dos ressentimentos e revelar o que sentimos. No entanto, esses são os primeiros passos para a cura. A exemplo do que faziam os amigos de Deus na Bíblia, diga a ele exatamente como você se sente. Reflita a respeito de Jó, Asaf, Jeremias, Noemi. O livro de Jó é toda uma discussão com Deus, praticamente o livro todo. Porque ele é uma pessoa que até então ele era muito abençoado e de repente tudo é tirado dele. E ele fica revoltado, ele fica muito triste, ele fica desolado, ele fica. Ele amaldiçoa o dia que ele nasceu, mas ele nunca deixa de conversar com Deus, nem que seja brigando. Porque quem está brigando desistiu do relacionamento? Quem desistiu silencia. E se a gente está abrindo o nosso coração, Deus pode agir no nosso coração. E a gente não vai falar com Deus só depois que a gente já entendeu, só depois que a raiva, o ressentimento, a tristeza, o luto já passou. Não, a gente pode pedir ajuda no processo. Olha, Deus, eu sei que tem algo de bom aqui pra mim, mas por enquanto eu não tô entendendo. Eu tô fazendo isso ou eu tô silenciando e me distanciando? Para nos instruir em uma honestidade sincera, Deus nos deu o livro de Salmos, um manual de adoração repleto de linguagem impetuosa, fúria, dúvidas, medos, ressentimentos, sofrimentos intensos, combinados com ação de graças, louvores e declarações de fé. E assim é a nossa vida, né? Momentos de queda, momentos de vitória, e nós podemos perceber a presença de Deus em todos eles, pedir a presença dele em todos eles. Todas as emoções possíveis são catalogadas em salmos. Não tem só salmo de louvor, tem salmo de reclamação, tem salmo de revolta também. Quando você lê as confissões emocionadas de Davi e de outros compositores, percebe que é assim que Deus quer que você o adore, sem reter absolutamente nada do que sente. Você pode orar como Davi. Derramo diante dele as minhas queixas e conto-lhe todos os meus aborrecimentos.
estou totalmente abatido. Olha quanta humildade de Davi em se colocar dessa forma abertamente diante de Deus. É animador saber que todos os amigos íntimos de Deus, Moisés, Davi, Abraão, Jó e outros, defrontaram-se com dúvidas. Quem nunca? Em vez de mascarar seus receios com frases feitas, não, mas tudo é pro meu bem, mas não é o que eu estou sentindo. Eles os expressaram sincera, aberta e publicamente. Exprimir as dúvidas pode ser o primeiro passo em direção ao nível seguinte de intimidade com Deus. Então, para a gente ter intimidade com Deus e nos nossos relacionamentos, a gente precisa ser aberto mais do que procurar ser perfeito. Deus sabe que a gente não é perfeito, Ele que nos criou. Devo optar por obedecer a Deus pela fé. Então, em primeiro lugar, o que Deus quer? Um coração sincero, aberto, nem que seja para discutir com Ele. Porque se eu não discuto, se eu guardo para mim, eu me afasto dele. E não é isso que Ele quer proximidade, Ele quer a nossa amizade. E a amizade e qualquer relacionamento próximo, íntimo, precisa de sinceridade. Em segundo lugar, eu devo optar por obedecer a Deus pela fé. Todas as vezes que você confia na sabedoria de Deus e faz o que Ele diz, mesmo sem compreender, sua amizade com Ele se aprofunda. Normalmente, não consideramos a obediência uma característica da amizade. Ela parece mais adequada ao relacionamento com os pais, com o chefe ou com algum superior imediato, mas nunca com um amigo. Jesus, no entanto, deixou claro que a obediência é uma condição para se obter intimidade com Deus. Ele disse: "Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno." Sem a gente obedecer a Deus, mesmo que às vezes a gente não compreenda, a gente não se abre para compreender. Do mesmo jeito que se a gente não desabafa com Deus sobre aquilo que a gente não está entendendo, talvez não esteja aceitando, não esteja conseguindo aceitar, também a gente não se abre para que isso possa acontecer. Então, às vezes, é obedecer que vai trazer o entendimento. Quantas vezes você só não entendeu uma coisa depois que você se abriu para fazer aquilo? Mesmo tendo feito, talvez contrariado. Mesmo tendo feito, talvez sem entender nada. A palavra usada por Jesus quando nos chamou amigos podia se referir aos amigos do rei, numa corte real. Embora esses companheiros íntimos usufruam de privilégios especiais, eles também estão sujeitos ao rei e têm que obedecer às suas ordens. Somos amigos de Deus, mas não somos seus iguais. Bom dia, Rosileide, bom domingo para nós. Ou seja, Deus, Ele é nosso líder, Ele é nosso pai, Ele entende de todas as coisas muito melhor do que nós sabemos menos. Por isso que obedecer quer dizer o quanto a gente confia nele, o quanto a gente aceita que a gente não sabe tudo. Obedecemos a Deus não por obrigação, nem por medo ou imposição, mas porque o amamos e confiamos que Ele sabe o que é melhor para nós. Queremos seguir a Cristo por gratidão a tudo que Ele fez por nós, e quanto mais de perto o seguimos, mais intensa nossa amizade se torna. Porque é obedecendo que a nossa confiança se fortalece. E aí a nossa amizade se fortalece junto. Os não cristãos, em geral, pensam que os cristãos obedecem por obrigação, culpa ou medo de serem punidos, mas a realidade é o contrário. Fomos perdoados e libertos, então obedecemos por amor. E a nossa obediência nos traz grande alegria. Jesus disse: "Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecem aos meus mandamentos, permanecem no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço." Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Quantas vezes você já não se sentiu muito mais feliz porque se conectou com Deus, com a verdade maior, do que
com aquilo que inicialmente parecia ser o melhor caminho? Quantas vezes a vida já não te surpreendeu positivamente e tinha uma ação de Deus por trás disso? Observe que Jesus espera de nós o mesmo comportamento que ele tem com o Pai, que é um modelo para o nosso relacionamento com o Filho. Foi por amor que Jesus realizou tudo que o Pai lhe pediu. A verdadeira amizade não é passiva, é atuante. Quando Jesus nos pede que amemos o próximo, ajudemos os necessitados, dividamos os nossos recursos, conservemos nossa vida irrepreensível, perdoemos e levemos outras pessoas a Ele, o amor nos estimula a obedecer imediatamente. Em várias ocasiões somos desafiados a realizar grandes coisas para Deus. Na realidade, o Senhor fica mais satisfeito quando fazemos pequenas coisas para Ele espontaneamente. Elas podem passar despercebidas para outras pessoas, mas Ele as observa e as considera atos de adoração. Grandes oportunidades podem aparecer uma única vez durante toda a vida, mas pequenas oportunidades nos cercam todos os dias. Mesmo um simples ato, como dizer a verdade, ser gentil ou animar alguém, trazemos um sorriso à face do Senhor. Deus guarda simples atos de obediência como se fossem um tesouro, mais precioso que orações, louvores ou ofertas. Então, tão importante quanto a nossa comunicação constante e sincera com Deus é a nossa obediência. E nós obedecemos a Deus quando nós fazemos aquilo que Jesus fazia e que Deus nos instrui a fazer por meio de seus sinais, que é amar o próximo, que é trazer luz para a vida dos outros, e isso se revela nas pequenas coisas. Isso se revela na forma como a gente se relaciona com outras pessoas. A Bíblia diz: o que agrada mais ao Senhor? Holocaustos e sacrifícios ou obediência à sua voz? É melhor obedecer que sacrificar. Jesus iniciou seu ministério público com a idade de 30 anos, ao ser batizado por João. Naquele momento, Deus falou do céu: esse é meu filho amado. E estou plenamente satisfeito com ele. O que Jesus fez naquelas 3 décadas que agradou tanto a Deus? A Bíblia silencia a respeito desse período da vida de Cristo, exceto por uma única frase que encontramos em Lucas 2. Então foi com eles para Nazaré, e era-lhes obediente. 30 anos agradando a Deus foram resumidos em 3 palavras sobre a vida de Jesus. Era-lhes obediente e por isso agradou a Deus. Bom dia, Clécia, bem-vinda. Então, quando nós temos essa vida de obediência, de atender aos chamados de Deus, as funções... Tá tendo alguma festa aqui. Quando nós atendemos os chamados para os quais Deus nos coloca, Deus se agrada de nós, mais do que os rituais que nós fazemos para nos conectar com Ele. Terceiro ponto, eu devo optar por valorizar o que Deus valoriza. É isso que os amigos fazem. Eles se importam com o que é importante para o outro. Então, quando que uma pessoa vai demonstrar a amizade dela por você? Quando aquilo que você considera importante, por mais que para ela não faça sentido, passa a ser importante porque é para você. Faz sentido ou não faz? Então, como é que eu vou me tornar amiga de Deus? Colocando como importante para mim aquilo que é importante para Ele. Mesmo que talvez para mim a princípio não faça sentido, e eu posso ser honesta sobre isso. Deus, estou fazendo isso aqui porque eu estou confiando que foi o Senhor que me colocou nessa situação. Mas por enquanto não estou entendendo nada, mas vou fazer por obediência. Paulo é o melhor exemplo disso. As prioridades de Deus eram as suas prioridades e os desejos dele eram os seus desejos também. O que me deixa tão abatida é que me preocupo demais com vocês. É a paixão de Deus queimando dentro de mim.
Davi se sentia da mesma forma, pois o zelo da tua casa me consome e os insultos daquele que te insultam caem sobre mim. Ou seja, Davi tinha uma devoção tão grande que aquelas pessoas que não eram devotas como ele incomodavam o coração dele. O que importa mais para Deus? A redenção de seu povo. Ele quer que todos os seus filhos perdidos sejam encontrados. Esse é o único motivo pelo qual Jesus veio a esse mundo. A coisa mais preciosa ao coração de Deus é a morte do seu filho. E a segunda mais preciosa é quando seus filhos comunicam essa boa nova a outras pessoas. Para ser amigo do Senhor, você deve se interessar por todas as pessoas a seu redor, pois Deus se importa com elas. Os amigos de Deus falam dele aos amigos. Como é que eu demonstro que eu me importo com Deus? Sendo sincera com Deus e considerando importante aquilo que é importante para Ele. O que é importante para Ele? As outras pessoas. Como é que eu vou mostrar para as outras pessoas que eu me importo com elas? Do mesmo jeito que eu demonstro para Deus, tendo uma comunicação muito honesta com elas, colocando como importante para mim aquilo que é importante para elas. Então, quantas vezes a gente não vai se relacionar querendo fazer pelo outro aquilo que a gente julga que ele precisa, aquilo que a gente julga que é importante para ele? Foi isso que aconteceu no livro de Jó. O Jó, ele perdeu tudo que ele tinha e ele ficou completamente desesperado, desolado, triste, revoltado. E aí vieram 3 amigos para fazer companhia para ele nessa situação. E o que Jó precisava naquele momento? De acolhimento. Ele estava desabafando. Só que o que os amigos de Jó julgavam que era mais importante para ele naquele momento? Aconselhamento. Então Jó estava ali extremamente triste, extremamente mal e desabafando. E os amigos, em vez de acolherem ele, ficaram dando lição de moral nele. Ou seja, esses amigos estavam julgando importante para Jó o que Jó julgava importante para ele mesmo naquele momento? Não. Eles estavam ali bem intencionados, fazendo o que eles achavam que era melhor para Jó? Eles estavam, mas dentro da arrogância deles, fazendo por Jó o que eles achavam importante, não o que Jó estava dizendo que era importante. Então, quando eu vou me relacionar, se eu fizer para o outro o que eu queria que o outro fizesse por mim, eu estou impondo a minha crença sobre o outro. O outro sempre vai me dar feedback sobre o que ele espera. E aí eu tô olhando isso, eu tô dando importância, ou eu tô falando assim, não, mas essa pessoa tá me pedindo isso, mas o que ela precisa mesmo é aquele outro. Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Então, às vezes, ser amigo é isso. É deixar a sua convicção no bolso, porque o que aquela pessoa espera de você é outra coisa. E é pensar dentro de você, se é importante para essa pessoa é minha amiga, ela é importante para mim, o que é importante para ela também vai ser importante para mim agora. Devo desejar ser amigo de Deus mais do que qualquer outra coisa. Os salmos estão cheios de exemplos desse desejo. Davi desejou apaixonadamente conhecer a Deus, expressando com palavras como anelo, anseio, sede, fome. Ele ansiava pelo Senhor e declarou: uma coisa que realmente desejo do Senhor é o privilégio de viver durante toda a minha vida na sua presença, para descobrir a cada dia a bondade do Senhor e buscar a sua orientação. Em outro salmo ele diz: o teu amor para mim vale mais do que a vida. O desejo de Jacó pelas bênçãos de Deus era tão intenso que ele lutou uma noite inteira com o Senhor, dizendo: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. A parte mais maravilhosa dessa história é que Deus, que é todo-poderoso, permitiu que Jacó vencesse. O Criador não fica ofendido quando lutamos com Ele,
porque lutar exige contato pessoal e nos traz para perto. Lutar também é uma atitude apaixonada e Deus gosta quando demonstramos paixão por Ele. Então, pense numa pessoa que talvez o teu relacionamento seja muito conturbado. Bom dia, rede todos. Uma pessoa que talvez brigue muito com você. Essa pessoa está lutando pelo relacionamento. Porque se ela tivesse desistido, se não fosse importante para ela, ela só se afastava. Você percebe isso na pessoa que briga com você, na pessoa que talvez implica com você? Essa pessoa está insistindo em você. Ela está investindo no relacionamento. Paulo foi outro homem que nutriu uma amizade ardente com Deus. Nada era mais importante, era sua prioridade máxima, objeto de sua total concentração e o mais importante objetivo da sua vida. Esse foi o motivo pelo qual Deus usou Paulo de forma tão grandiosa. A versão bíblica de Amplified Bible exprime toda a força da paixão de Paulo. Meu firme propósito é que eu possa conhecê-lo e que possa conhecê-lo cada vez mais profunda e intimamente, percebendo, reconhecendo e compreendendo as maravilhas de sua pessoa com mais clareza e intensidade. A verdade é essa: você está tão perto de Deus quanto escolhe estar, e está tão perto do outro quanto escolhe estar também. A amizade íntima com Deus é fruto de uma escolha, não de uma eventualidade, e você deve buscá-la intencionalmente. Você realmente a deseja mais do que qualquer coisa? Qual é a importância disso para você? Vale a pena desistir de outras coisas por causa dela? Valeria a ela o esforço de desenvolver certos hábitos e habilidades? Uma amizade que perdure, um relacionamento que perdure, ele precisa que a gente desenvolva certos hábitos e habilidades. As pessoas hoje, nessa nossa geração, elas têm uma visão muito descartável dos relacionamentos. Que o relacionamento ou ele tem que acontecer de forma muito fácil, como se a gente tivesse que estar pronto para se relacionar, ou então ele é um relacionamento que não deu certo. O relacionamento, a gente precisa tomar a decisão de fazer dar certo todos os dias. Eu tô tomando essa decisão na minha relação com Deus? Eu tô tomando essa decisão no meu relacionamento com as outras pessoas de fazer dar certo todos os dias? De comunicar claramente os meus sentimentos, de ouvir abertamente os sentimentos do outro e deixar que aquilo entre no meu coração até que faça sentido, embora a princípio não faça, embora a princípio talvez me desagrade? Eu tô tomando a decisão consciente, diária, de fazer os meus relacionamentos darem certo? Ou eu tô achando que o relacionamento ele tem que funcionar por si só, sem esforço nenhum da minha parte? Talvez você tenha sido apaixonado por Deus no passado, mas perdeu aquele desejo. Esse foi o problema dos cristãos de Éfeso. Eles perderam o primeiro amor. Faziam todas as coisas corretamente, mas por obrigação e não por amor. Se você está passando alguma instabilidade espiritual, não se surpreenda quando Deus permite que você sofra. O sofrimento é o combustível da paixão. Ele gera energia com tal intensidade que transforma o que normalmente não possuímos. Assim disse C.S. Lewis: o sofrimento é o megafone de Deus. É a forma de Deus nos sacudir da letargia espiritual. Os nossos problemas não são uma punição, mas apelos de um Deus amoroso para nos despertar. O Senhor não está irritado com você, está irritado por você e fará o que for necessário para trazê-lo de volta à comunhão com Ele. Há, porém, um meio mais fácil de reacender a paixão por Deus.
Comece a pedir que Ele te dê essa paixão e continue pedindo até que a receba. Repita essa oração ao longo do dia. Querido Jesus, mais que qualquer outra coisa, quero te conhecer intimamente. Deus disse aos cativos da Babilônia: quando vocês me buscarem, me encontrarão. Sim, quando buscarem de todo o coração e em primeiro lugar, dou a vocês a certeza de que não vão se decepcionar. Quando buscarem de todo o coração, em entrega total, em rendição, em disposição para amadurecer, para compreender, para elevar sua consciência. Não numa disposição de eu estou disposto enquanto for gostoso, enquanto eu fizer sentido para mim. Não há nada, absolutamente nada mais importante do que fazer amizade com o seu Criador. Esse é um relacionamento que vai durar para sempre. Paulo disse a Timóteo: algumas dessas pessoas perderam a coisa mais importante da vida. Elas não conhecem a Deus. Você perdeu a coisa mais importante da vida? Pois pode fazer algo a respeito agora mesmo. Lembre-se que a escolha é sua. Você está tão perto de Deus quanto escolhe estar. E está tão perto das pessoas com quem se relaciona quanto escolhe estar. Isso depende do quanto você está disposto a fazer o relacionamento funcionar e está com o coração aberto para isso. Está disposto a escutar, a compreender, a não só falar, ser ouvido e se impor, mas também ceder, mas também às vezes baixar a bola. Isso serve a absolutamente todos os relacionamentos. Você está tão perto de Deus quanto escolhe estar. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de você. E a pergunta de hoje é: quais são as escolhas práticas que eu posso fazer hoje para me aproximar mais de Deus? O que vai significar para mim ter um coração mais aberto, um diálogo mais sincero, mais constante, com mais obediência? De que forma, como que você avalia que está teu relacionamento com Deus hoje e de que forma que você está contribuindo para estar como está hoje? Então, se tá bom, qual que é o meu comportamento que está contribuindo para ser bom? Se não tá bom, qual que é o meu comportamento que está contribuindo para não ser bom? Eu tô conversando constantemente, eu tô falando abertamente dos meus sentimentos, eu tô insistindo nesse relacionamento mesmo enquanto ele não faz sentido para mim? Ou eu tô me afastando? Eu tô acreditando nas minhas convicções em vez de testar, comunicar e conseguir talvez um entendimento, um acordo? Eu tô negociando como Abraão fez? Eu tô fazendo perguntas como Moisés fez? Eu tô expressando a minha raiva como Jó fez? Ou eu tô só remoendo, guardando pra mim e me afastando e perdendo as chances de chegar no entendimento maior? Fez sentido no teu relacionamento com Deus, no teu relacionamento com outras pessoas? Alguém quer fazer um comentário? Tem uma pergunta para fazer? Ontem a gente percebeu uma coisa aqui que é a primeira vez. Ontem foi a primeira vez que eu tô fazendo a live com o Ricardo assistindo aqui no mesmo quarto, e a gente percebeu que o vídeo é super atrasado, então quando vocês me respondem demora bastante tempo para eu ver. E aí eu faço essa pergunta e encerro a live em seguida, né? Então vocês podem ficar à vontade também para comentar depois, né? Que eu vou postar essa live lá no feed. Mas o que eu quero que fique no seu coração hoje é que o relacionamento com Deus e qualquer outro relacionamento da sua vida precisa de um investimento diário.
de uma abertura diária, de uma transparência total. Certo? Que bom que fez sentido. Então amanhã voltamos, gente. Dia 13 de devocional. Vamos continuar na nossa trilha de aprendizado, juntos. Nos aproximando de quem a gente realmente é e veio para ser nesse mundo, tá bom? Então um beijo no coração de vocês, que seu dia seja ótimo, tomem decisões, levem para a prática, tá bom? Não deixa só na teoria, não deixa só na sua cabeça. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.